E aí, pessoal do oitavo ano, espero que vocês estejam todos bem. Lembrando que na aula passada a gente fez uma correção coletiva, né? Vocês vendo alguns aspectos em relação à Espanha, à emancipação política da Espanha. Mas a gente não pode falar sobre a Espanha e a gente não pode se remeter ao processo brasileiro, o nosso processo de independência. Então, o próximo conteúdo ele se encontra na página 51 para quem desejar acompanhar. Professor, mas eu não tenho um livro. Mas quem não tem o livro, o slide está todo pautado na questão do nosso livro. Então, quando vocês forem passando as páginas seguintes, 52, 53, vocês vão conseguindo perceber essa junção entre o slide e, consequentemente, o nosso livro. Então, pessoal, para que a gente fale um pouco, preste atenção, para que a gente fale um pouco da condução, da vinda da família real para o Brasil, é necessário que a gente reflita um pouco o que seria um país independente. Então, eu trouxe essa indagação aqui para vocês. Vamos refletir o que seria independente. Seria conseguir, vamos dizer, trocando em miúdos, andar com as suas próprias pernas. Pessoal, vamos lembrar aqui, ó, o Brasil, a gente não pode esquecer que em um certo momento de sua organização política, ele pertencia a Portugal. Nós sabemos muito bem que nós estudamos o ano passado a questão da condução dos portugueses para o processo de independência do Brasil. Nós sabemos que onde hoje se encontra o nosso território, o território brasileiro, já foi colônia de Portugal. A gente poderia até fazer uma reflexão. Qual é a diferença entre colônia e qual é a diferença entre metrópole? Colônia, a gente pode dizer que é aquela que se coloca como dependente da metrópole. E a metrópole é aquela que domina a colônia. Ou seja, nós, por passar de muito tempo, nós fomos isso. O território onde é o nosso Brasil, nosso território, a nossa região, ela foi totalmente manipulada por Portugal. Uma prova disso é que a gente vai encontrar, por exemplo, em Portugal, grandes vestígios de ouros. As igrejas em Portugal, dedicadas a Fátima, dedicadas a outros santos denominados como católicos, a gente vai poder perceber nas igrejas, as igrejas revestidas a ouro. Consequentemente, Portugal não tem ouro. Ou seja, professor, e como foi que eles conseguiram esse ouro? Justamente das riquezas naturais encontradas em Minas Gerais, aqui no nosso país, no nosso Brasil. Então, aqui eu trouxe para vocês algumas indagações. Quantos significados tem a palavra independência de um país? Eu já poderia salientar aqui para vocês que para um país ele poder ser independente, ele precisa de um tripé. Ou seja, ele precisa de três fatores. Ter um fator que é determinante, que é o fator da economia, ou seja, ter uma economia estabilizada, uma economia que ele consiga andar com suas próprias pernas, uma economia política e, consequentemente, uma economia, uma relação social com os outros países. Ou seja, um país ele só se torna independente quando os outros países eles reconhecem aquele país como independente, como um país que sozinho ele pode dar continuidade à sua conjuntura política. Então aqui eu trouxe outras indagações. Podemos falar em independência econômica e independência política como coisas diferentes? Óbvio que sim, pessoal. A estatura política e a estatura econômica, elas são dois pilares diferentes que podem andar juntos e, consequentemente, ter uma somatória em relação ao seu processo de independência. Quanto ao Brasil, quando o Brasil conquistou sua soberania política no dia 7 de setembro de 1822, conquistou também sua independência econômica? É uma pergunta que a gente pode indagá-la e pode respondê-la. A gente vai ver posteriormente que o Brasil, apesar dele se tornar independente, a gente vai ver as causas dessa independência, por que ele se tornou independente. A gente viu na América Espanhola, no vídeo anterior, justamente porque a América Espanhola ela gerou o procedimento de independência. A gente viu que foi uma independência bem diferente da nossa, dos nossos aspectos brasileiros. Por quê? Os espanhóis, a gente precisa pensar que foi os indígenas, a minoria, os negros que vão entrar nesse quesito de luta social para tornar um país independente. Claro que aqui no Brasil houve várias revoltas. A gente poderia falar um pouco agora sobre a revolta de Minas Gerais e de Salvador, que foram as revoltas coloniais. Mas o Brasil ele começou a perceber que tinha aspectos, por exemplo, de franceses, de holandeses. Portugal começa a perceber que essas duas conjunturas, esses dois países, os franceses e os holandeses, tomavam uma grande proporção aqui no Brasil. Ou seja, muitas dessas duas nações se encontravam aqui no Brasil. Então, como elas se encontravam aqui no Brasil, consequentemente corria o risco delas tornar o país independente. Então,
a gente poderia já salientar um ponto. Um dos pontos para que o Brasil se tornasse um país independente foi o medo, tanto da França como também da Holanda. Talvez, se tudo tivesse dado continuidade e o Portugal não tivesse gerado o procedimento de independência dia 7 de setembro, consequentemente poderia ser que os holandeses eles tornassem o país próprio de sua nacionalidade. Ou seja, hoje a gente falaria a língua espanhola, se isso tivesse acontecido. Aí você pode perguntar, professor, o 7 de setembro é uma data bem comemorativa, onde existem os desfiles. Vamos lembrar aqui comigo, dia 7 de setembro é o dia onde vai desfilar a polícia militar, algumas escolas, justamente porque foi quando o Brasil ele se tornou independente. Ou seja, o Brasil saiu de ser colônia e agora era um país. Aqui eu coloquei outra indagação. Será que hoje podemos considerar verdadeiramente independentes? Aí essa reflexão fica inteiramente com vocês. Pensem aí se o nosso país ele é um país independente. Lembrando que temos que ter três pilares: independências políticas, independências econômicas e, consequentemente, independência social. Aqui eu coloquei essa imagem, justamente simbolizando um quadro da proclamação da República da Independência. Na verdade, a proclamação da independência. Aqui ainda não tem nada a ver com república, muito pelo contrário. Tem a ver com as relações imperiais. Dom Pedro I é retratado e proclamado a independência do Brasil no meio do povo. Vamos refletir um pouco. Será que essa imagem realmente aconteceu dessa forma? Pessoal, afinal, como aconteceu a independência no Brasil? Se a gente for olhar alguns textos de vários historiadores, cada historiador ele vai trazer uma formativa diferente no processo de independência. A gente vai observar essa imagem e vai dizer, caramba, olha, o povo estava todos proclamando Dom Pedro I, que estava em cima de um cavalo que gerou o procedimento de independência. Pessoal, preste atenção. Vamos lembrar aqui comigo. Quando a gente estudou o Renascimento cultural, inclusive esse ano ainda, a gente começou a perceber o quê? Que a maioria desses artistas, eles faziam as suas pinturas, as suas esculturas lhe favorecendo. Então não será diferente dessa imagem da proclamação da independência do Brasil. Provavelmente Dom Pedro I pediu para um artista desenhar e ele foi dando as características dessa independência. Alguns historiadores vão dizer que no processo de independência do Brasil, ele vai ter um desarranjo na sua barriga, vai ter uma dor de barriga e depois se levanta e gera o procedimento de independência. E essa foto aí é apenas ilustrativa, gerando esse procedimento de independência. Se a gente for olhar essa imagem aí, a gente vai observar o quê? Muitas pessoas aplaudindo esse feito, algumas se abraçando justamente para demonstrar a relação da unidade. E sabemos muito bem que essa unidade ela não foi totalmente digerida durante esse processo. Além desse medo, a gente vai observar por que a corte portuguesa se dirigiu para o território hoje conhecido como Brasil, ou seja, nosso território. Os bastidores da independência. Eu alenquei alguns pontos aqui que eu vou ler para vocês para que a gente possa descobrir como isso aconteceu, como realizou o procedimento de descoberta. Aqui no primeiro tópico eu coloquei, na América Latina, o antigo sistema colonial entra em crise nas últimas décadas do século XVIII. Ou seja, com a colônia em crise, consequentemente, aí você pode perguntar, professor, o que gerou essas crises? Um dos fatores que a gente poderia falar que seria determinante seria justamente as revoltas coloniais, que desestabilizava, vamos dizer assim, o comando de Portugal sobre o Brasil. Aqui no segundo tópico, eu coloquei para vocês, no Brasil, essa crise foi marcada pelas rebeliões de emancipação, destacando-se a Inconfidência Mineira, que eu já falei para vocês que foram as revoltas. Professor, o que foi a Inconfidência Mineira? A Inconfidência Mineira foi um aspecto onde as pessoas que se encontravam em Minas Gerais começaram a se revoltar contra os feitos colocados pela colônia. Vale salientar que se a gente for voltar um pouco para a história do nosso país, a gente vai observar que os portugueses, quando chegam aqui no território brasileiro, eles vão chegar em busca de quê? Do ouro. O ouro vai ser um dos principais fatores para que eles pudessem chegar aqui nessa colônia, nessa região. Mas de primeira mão a gente vai observar que eles não vão encontrar o ouro. Mas em um certo momento o ouro vai ser encontrado aqui no território brasileiro, gerando posteriormente uma revolta contra os moradores de Minas Gerais. Vale salientar que toda a riqueza, apesar de ter muito ouro encontrado em Minas Gerais se encontrava totalmente empobrecida. Por quê? Muitos métodos eram
pegos e, consequentemente, muito desse ouro era enviado para a metrópole, ou seja, para Portugal, ou, consequentemente, era levado para as outras regiões, gerando, assim, uma revolta popular em Minas Gerais. Já a Conjuração Baiana, ela também vai ser uma revolta mais enveredada nas relações de indignação, enveredando as relações políticas. Vale salientar que a Bahia ela foi, e em muito tempo, palco político onde estabelecia as relações políticas. Com o processo de independência, tudo isso vai se dirigir para a cidade do Rio de Janeiro. E, posteriormente, como nós conhecemos hoje, em Brasília, né? Uma cidade totalmente projetada, só que em outros tempos já foi a sede no Rio de Janeiro e, anteriormente, já se passou por algum período na região da Bahia. Em 1808, a corte portuguesa chega ao Brasil e muda o rumo da independência. Todos esses acontecimentos eram apenas o início de um processo de independência política no Brasil que se estendeu até o dia 7 de setembro de 1822. Vamos descobrir tudo como isso aconteceu. Aqui eu coloquei para vocês algumas relações no século XIX, onde o imperador da França, que nós já estudamos, Napoleão Bonaparte, passou a combater todos os países em relação ao bloqueio continental. Pessoal, vamos lembrar aqui comigo, o que foi o bloqueio continental? Foi quando a França ela impede as comercializações com a Inglaterra, para que a Inglaterra ela não possa sair fortalecida economicamente falando. Porém, em Portugal governava o príncipe regente Dom João, pois sua mãe, a rainha Dona Maria, que era a herdeira do trono, mas não assumiu por ter alguns problemas mentais. Como Portugal era uma grande aliada da Inglaterra, Dom João viu-se na difícil situação, eu coloquei aqui para vocês, de ter que escolher entre aderir ao bloqueio continental estabelecido pela França, como nós já estudamos, e vocês sabem muito bem disso. A Inglaterra impediria as comunicações e o comércio entre Portugal e o Brasil. Se impedir as relações de Portugal e o Brasil, consequentemente a corte ia passar por um desequilíbrio, porque todas as ordens vinham de Portugal. Então aqui, por outro lado, não tinha como combater a França e ocorria o risco de perder o reino para Napoleão. E agora, a Inglaterra ou a França? Vamos ver aqui? Por algum tempo, Dom João tentou permanecer neutro, ou seja, nem apoiar a Inglaterra, nem apoiar a França. Fingiu aderir ao bloqueio continental para enganar a França, mas não conseguiu vencer Napoleão Bonaparte. Em 1804, a França e a Espanha assinaram um tratado secreto, o tratado que estabelecia a divisão do território português, ou seja, de invadir Portugal. Então eles entram lá, tanto a França como a Espanha, nesse intuito de invadir o território português, assim vendo a necessidade da corte que se encontrava lá se dirigir para o Brasil. Eu coloquei aqui, ó. Enquanto isso, o exército de Napoleão rumava para Lisboa. Assim, diante das pressões da Inglaterra e da França, Portugal teve que tomar uma decisão, mudar para o Brasil. E essa decisão a gente pode observar que o que acontece? Não, eles não vieram assim, pegaram o barco e vieram aqui, não. Estava totalmente em guerra. Então a Inglaterra ela faz uma escolta com a conjuntura portuguesa para trazê-los para o território hoje conhecido como Brasil. Aqui eu coloquei nessa foto a vinda da família real para o Brasil, ou seja, a vinda daqueles que davam ordem para a colônia, vindo aqui para o território brasileiro. Em novembro de 1807, a família real e seus parentes, funcionários do reino, criaram dependentes embarcações para a colônia, ou seja, para aqui, para o território brasileiro, que somavam 15 mil pessoas que viajavam mal acomodados em 14 navios carregados com tudo que traziam e tinham um bem valioso. Os bens pessoais, os documentos, as relações da biblioteca e as obras de artes vinham aqui para o território da colônia, o Brasil. Toda vez quando eu falar colônia, vocês já se remetam ao nosso território brasileiro, certo? Aqui estamos falando do processo de independência do Brasil, que aqui a gente ainda era colônia, certo? Só vai se tornar realmente independente de Portugal, a gente vai descobrir quais eram os aspectos que geravam a esse procedimento de independência. Aqui Carlota Joaquina, quem era? Era a esposa de Dom João, não queria vir para o Brasil, detestou esse lugar, uma epidemia de piolho forçou as damas da corte a cortarem o cabelo, por isso chegaram aqui com turbulentas dores de cabeça e justamente as relações com a Europa, de moda da Europa. Pessoal, preste atenção aqui comigo. Hoje nós vivemos um surto de pandemia, né, do coronavírus. Aí você pode dizer, professor, a gente está vendo aqui o nome epidemia. Epidemia é quando não se encontra cura e, consequentemente, passa de pandemia para epidemia. Então, aqui é isso que nós corremos risco aqui com a zona do coronavírus, né? O coronavírus é uma pandemia,
Assim como o piolho. Você pode perguntar, professor, mas o piolho, hoje ninguém tem piolho. Beleza, pessoal, mas nesse tempo aqui, essa epidemia totalmente ofuscou a força vinda da Europa. Então, a gente poderia até fazer uma reflexão, né? Hoje nós vivemos esse vírus e daqui a alguns anos o pessoal pode olhar para isso e dizer assim, do jeito que a gente olha para esse surto do piolho, a gente olha e acha até bizarro, né? Pode ser que daqui a alguns anos a sociedade, os nossos filhos, os nossos bisnetos, eles possam olhar para essa situação e dizer: caramba, um vírus levou tanta gente a morrer. Sim, porque esse vírus não temos ainda, falando de agora, não temos medicamentos que possam surtir efeito sobre ele e se sabe pouco sobre esse vírus ainda. Ainda é relatado vários estudos científicos. A mesma coisa aconteceu com essa epidemia do piolho. Eles não sabiam de onde vinha e como foi que isso criou. Em janeiro de 1808, a corte portuguesa desembarca para a Bahia e rumo a um país que mudaria para sempre. A abertura dos portos, uma das primeiras medidas de Dom João que ele tomou aqui no Brasil foi abrir o comércio brasileiro entre os países amigos, apenas amigos de Portugal. Porém, a abertura dos portos beneficiava principalmente a Inglaterra, que trouxe. A gente precisa lembrar que a Inglaterra escutou Dom João, mas sempre com um intuito superior, não só proteger, mas sim buscar alguns privilégios que eles receberiam posteriormente aqui no território brasileiro. Aqui eu coloquei para vocês justamente outras medidas importantes, que foi revogação do Alvará de 1785, que impedia a instalação de manufatura na colônia, ou seja, de trabalho realizado aqui no procedimento da colônia. Em março de 1808, a corte portuguesa segue em viagem para o Rio de Janeiro. As festividades de Boa-Vinda era algo totalmente revigorado. Era a mesma coisa, pessoal, quando a gente recebe algum político, por exemplo, que tem uma grande representatividade no país, as pessoas celebram, vão lá para recepcioná-lo. A mesma coisa aconteceu aqui com a corte portuguesa. O pessoal se dirigia para recepcioná-lo e, consequentemente, dar as ordens a essa identidade tão importante. Um dos principais objetivos dessa cerimônia era a questão de beijar a mão de Dom João, um costume típico da monarquia portuguesa. Porém, havia um problema como acomodar toda essa gente. Era aproximadamente 15 mil pessoas. Ou seja, 15 mil pessoas que vinham para o território brasileiro. Você vai dizer, ah, professor, mas o território brasileiro é amplo. Beleza, mas eles pertenciam o quê? À equipe da corte. Então, eles precisariam de estatuto acomodados. Então, a comitiva real foram solicitados melhores casas do Rio de Janeiro para que eles pudessem se hospedar, ou seja, foi dada uma ordem de despejo em muitos moradores que tiveram uma ordem de sair em 24 horas para aqueles que vinham da metrópole de Portugal, consequentemente tomaram posse. Na casa escolhida era colocado em sua porta uma sigla representada pelo PR, que significava Príncipe Regente, mas as pessoas deram outros significados. Aqui eu coloquei para vocês alguns outros significados que foram dados pela essa sigla PR. Propriedade real, prédio roubado ou ponha-se na rua. A presença da família real no Rio de Janeiro contribuiu para uma grande mudança nas cidades. O Rio de Janeiro se tornou uma sede do Império Português e a corte estava segura na colônia. Enquanto isso, a guerra continuava na Europa entre a Inglaterra, que defendia os territórios colocados como português, como os territórios de Portugal. Aqui eu salientei algumas mudanças econômicas que foram enveredadas todas nesse processo de Dom João, quando ele adota algumas medidas que mudaram o cenário brasileiro. Entre as principais, eu coloquei algumas citações aqui. A abertura dos portos brasileiros às nações amigas, revigoração do alvará que proibia a instalação de manufatura colônia, estimulada aqui nas indústrias do Brasil, a construção de estradas e reformas de portos, identidade e desenvolvimento das indústrias textis e da metalúrgica, e em 1810 assinou o Tratado de Aliança e de Amizade entre o Comércio e as Relações de Navegações. As mudanças administrativas, que a gente vai deixar para a próxima aula, para não ficar um vídeo muito longo, certo? Na próxima aula a gente vai ver as mudanças administrativas, as mudanças incentivando a cultura e algumas relações aqui com o procedimento do Brasil. Então a gente para aqui nas mudanças econômicas, ok? Pessoal, preste atenção. Não vou se estender muito para não ficar um vídeo muito longo e, consequentemente, vocês não conseguirem assimilar, certo? Na próxima aula, a gente dá continuidade a essas mudanças econômicas. Um abraço, um cheiro bem grande em vocês, fiquem bem e tudo de bom para vocês, tá bom?